Boa noite, tudo bem com vocês? Domingo passado nós vimos sobre a grande maravilha que Deus operou abrindo o mar para o seu povo passar. Hoje nós vamos ver que ali, depois que o mar se fechou, depois que o povo entoou um cântico de agradecimento pela libertação que Deus proporcionou a eles, aí sim o desafio começou. Nós vamos ver que esse povo, ele teve uma longa jornada, uma longa caminhada pelo deserto. E nós vamos entender alguns motivos dessa caminhada ter demorado tanto tempo. Hoje nós vamos ver como Deus cuidou desse povo e como nós podemos desmistificar a questão de entendermos muitas vezes que o Deus do Antigo Testamento era um Deus duro, era um Deus severo, quando na verdade ele sempre foi um Deus de amor que cuidava e que guiava o seu povo. Vou pedir para que você abra sua Bíblia no livro de Números, onde nós vamos estudar vários versículos essa noite. Livro de Números, nós vamos começar ali no capítulo 5, aonde nós vamos ver então que Deus agora, ele precisa conduzir o seu povo de uma forma organizada. E ele então estabelece alguns parâmetros para o povo seguir. Você deve estar pensando na tábua dos 10 mandamentos, mas nós não estamos falando da tábua dos 10 mandamentos ainda. A organização sistematizada do povo, ela começou com alguns detalhes até mesmo antes dos 10 mandamentos.
No capítulo 5 do livro de Números, nós vamos ler a partir do versículo 1, onde diz assim: Disse o Senhor a Moisés: ordena aos filhos de Israel que lancem para fora do arraial todo leproso, todo que padece de fluxo, e todo imundo por ser tocado em algum morto. Tanto homem como mulher os lançarei para fora do arraial. Lançareis para que não contaminem o arraial no meio do qual eu habito. Os filhos de Israel fizeram assim. Lançaram para fora do arraial como o Senhor falara a Moisés, assim fizeram os filhos de Israel. Aqui nós vemos primeiro que Deus, ele cuida do seu povo fazendo um controle de doenças. Aqui, essas pessoas que foram lançadas para fora do arraial, elas não foram largadas no deserto, deixadas para morrer. Mas elas não poderiam ficar no meio do povo para que ela não contaminasse o povo, para que todo aquele povo não fosse contaminado com as doenças. Eles ficaram numa espécie de quarentena. Esse termo está sendo bem familiar para nós, não é? Quarentena. Deus ali já cuidava do seu povo fazendo controle de doença para aquelas pessoas que estavam com alguma doença contagiosa, elas pudessem ser cuidadas num ambiente fora do arraial para que o seu povo não se contaminasse. Olha outro cuidado também que Deus teve com o seu povo. Seguindo ali no livro de Números, nós vamos ler vários versículos do livro de Números, então não feche a sua Bíblia, ok? Livro de Números, capítulo 6. No capítulo 6, a partir do versículo 22, está dizendo ali uma bênção. Então, o povo de Deus agora, ele é abençoado através das palavras de Moisés. E Deus disse assim, no versículo 22, disse o Senhor a Moisés: fala a Arão e aos seus filhos, dizendo assim: abençoareis os filhos de Israel e dir-lhe-eis: o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz. Assim porão o meu nome sobre os filhos de Israel, e eu os abençoarei. Arão era o sacerdote, Arão e os seus filhos eram os sacerdotes daquele povo. Essa era uma bênção, então, que foi proferida por Arão a todo o povo. Uma bênção proferida dos lábios de Deus para o povo através de Arão. Então, a gente pode perceber que Deus ali, antes mesmo de determinar para eles, para que eles se lembrassem as leis, Deus estava os abençoando. Deus estava guardando aquele povo, separando aquele povo como seu, para que então ele pudesse lhe servir. Existe também uma questão que Deus coloca ali, a questão muito importante da comunhão. No capítulo 7, acompanhando aí comigo o capítulo 7, versículo 89, olha lá o que está descrito. Quando entrava Moisés na tenda da congregação para falar com o Senhor, então ouvia a voz que lhe falava de cima do propiciatório, que está sobre a arca do testemunho, entre os dois querubins, e assim o Senhor lhe falava. Nós sabemos que existia ali um lugar, o tabernáculo, aonde Deus havia habitado, Deus habitava ali. E Deus chamava Moisés para que Moisés pudesse conversar com Deus e pudesse receber as ordens de Deus dentro daquele tabernáculo. E tinha um lugar específico. Ele falava do propiciatório. Existia um lugar de um encontro marcado entre Deus e Moisés, para que ele pudesse estabelecer ali a comunhão entre ele e o seu filho. Olha o outro cuidado que Deus também tinha com esse povo. Livro de Números ainda, capítulo 9, versículos de 1 a 5. Falou o Senhor a Moisés no deserto do Sinai, no ano 2º da sua saída da terra do Egito, no mês 1º, dizendo: celebrem os filhos de Israel a Páscoa a seu tempo.
No dia 14 deste mês, ao crepúsculo da tarde, a seu tempo a celebrareis, segundo todos os seus estatutos e segundo todos os seus ritos a celebrareis. Disse, pois, Moisés aos filhos de Israel que celebrassem a Páscoa. Então celebraram a Páscoa no dia 14 do mês primeiro, ao crepúsculo da tarde, no deserto do Sinai, segundo tudo que o Senhor ordenara a Moisés, assim fizeram os filhos de Israel. O que eu acho muito interessante é que em todas essas organizações, aqui nós estamos vendo a celebração da Páscoa. A celebração da Páscoa, ela foi instituída por Deus para que a libertação do povo fosse comemorada. O povo, ele deveria estar em comunhão com Deus para comemorar essa libertação. E todas as ordens que Deus dá através de Moisés para o povo, toda vez termina com essa frase: e assim fizeram os filhos de Israel. Para mostrar para nós como a obediência sempre foi importante, a obediência aos mandamentos de Deus. Se nós continuarmos no mesmo capítulo 9, agora no versículo 15, nós vamos ver algo maravilhoso. A partir do versículo 15 diz o seguinte: no dia em que foi erigido o tabernáculo, no dia em que Deus deu a ordem para Moisés que o tabernáculo fosse montado, o tabernáculo onde seria o lugar que o povo de Deus ia se reunir com ele, era o lugar onde Deus habitaria no meio do seu povo. No dia em que esse tabernáculo foi erigido, a nuvem o cobriu, a saber, a tenda do testemunho, e à tarde estava sobre o tabernáculo uma aparência de fogo até a manhã. Assim era de contínuo, a nuvem o cobria e de noite aparecia uma aparência de fogo. Quando a nuvem se erguia de sobre a tenda, os filhos de Israel se punham em marcha, e no lugar onde a nuvem parava, os filhos de Israel acampavam. Segundo o mandamento do Senhor, os filhos de Israel partiram, e segundo o mandado do Senhor se acampavam. Por todo o tempo em que a nuvem pairava sobre o tabernáculo, permaneciam acampados. Queridos, eu não sei vocês, eu não sei qual é o sentimento que brota no coração de vocês quando vocês leem esses versos, mas nós podemos entender que o tempo todo Deus demonstrou o seu amor para o seu povo. Assim que o tabernáculo foi erigido, aquela nuvem que nós escutamos, que durante o dia tinha uma nuvem que ficava guiando o povo, e durante a noite nós dizemos uma nuvem de fogo. Aqui a palavra de Deus diz que era algo com aparência de fogo. Durante todo o tempo, olha lá o que fala no versículo 16, assim era de contínuo. Isso quer dizer que a nuvem durante o dia e aquela nuvem com aparência de fogo durante a noite não aparecia às vezes. Não apareceu algumas vezes, ela aparecia sempre. Eu não tenho como dizer que um Deus que cuida do seu povo dessa forma, que guia o seu povo dessa forma, não demonstra por esse povo um amor genuíno. Não tem como nós dizermos que todas essas organizações que Deus colocou no meio do seu povo não fosse uma prova de amor para com aquelas pessoas. Deus amava o seu povo. Deus colocava aquela nuvem porque toda vez que a nuvem saía de cima do tabernáculo, era um sinal de que o povo deveria levantar ali o acampamento e seguir o mandado de Deus aonde a nuvem os levava. A nuvem acontecia de dia e a aparência de fogo acontecia à noite. Olha só, mais uma coisa maravilhosa que Deus instituiu ali no meio do seu povo para mostrar o seu amor por eles. Capítulo 10. Nós vamos na sequência, ok? Capítulo 10. Olha ali no versículo 1. Disse mais o Senhor a Moisés: faze 2 trombetas de prata. De obra batida as farás. Servir-te-ão para convocares a congregação e para a partida dos arraiais. Quando tocarem toda a congregação, se ajuntará a ti a porta da congregação. Mas, quando tocar um só, a ti se ajuntarão os príncipes, os cabeças dos milhares de Israel. Quando a tocardes arrebate, partirão os arraiais que se achavam acampados no lado oriental. Então, ali Deus dá a Moisés uma ordem para que fossem ali confeccionadas 2 trombetas de prata.
E eu quero que vocês até marquem isso na Bíblia de vocês, porque no nosso último domingo, nós vamos entender que cada uma dessas organizações, cada um desses itens da organização que nós estamos vendo aqui, eles apontam para os tempos finais. Eles apontam para esse tempo, onde eu e você estamos vivendo. Nós não vamos ver isso hoje, nós vamos ver isso no último domingo. Por isso eu peço que vocês anotem essas informações, porque nós vamos ver que o mesmo Deus que conduziu o povo do deserto lá, está nos conduzindo hoje também. E essas duas trombetas serviam para o seguinte: quando fossem tocadas, uma das trombetas eram tocadas, então os príncipes, os cabeças de cada tribo se chegavam até Moisés, para que eles pudessem reunir o povo. E ao toque da segunda trombeta, o povo sabia que ele tinha que sair. Ele tinha que levantar acampamento e partir. E nós veremos agora mais um grande cuidado de Deus com o seu povo. Abra no capítulo 10 do livro de Números. Nós estamos aí na sequência. E no capítulo 10, a partir do versículo 11, nós vamos ver ali o que aconteceu. Nós vimos que então existiam duas trombetas de prata, as quais, quando eram tocadas, indicava que o povo tinha que levantar acampamento e marchar. No capítulo 10, a partir do versículo 11, diz que agora, pela primeira vez, então, eles iniciam uma grande marcha. O povo de Deus, então, agora, ele sai do deserto do Sinai, aonde ele estava acampado. A partir do versículo 11, nós lemos assim: aconteceu no ano segundo, no segundo mês, aos 20 do mês, que a nuvem se ergueu sobre o tabernáculo da congregação. Então, lembre-se que a nuvem ficou ali o tempo todo, e quando a nuvem se erguesse, era sinal que o povo deveria caminhar. Os filhos de Israel puseram-se em marcha do deserto do Sinai, jornada após jornada, e a nuvem repousou no deserto de Parã. Esse deserto de Parã, na verdade, foi um desvio de rota. O povo de Deus, ele deveria passar para um lugar chamado Oabe, aonde existia um grande exército, e Deus sabia que o seu povo, eles não eram guerreiros. Eles tinham deixado o Egito como escravos. E se ele colocasse o seu povo diante de um exército grande e numeroso como esse, o seu povo pereceria. Ele não quis, neste momento, colocar o seu povo em luta, em batalha ainda. Ainda não era o momento do seu povo batalhar. E aqui nós vamos contextualizar para a nossa vida. Muitas vezes nós achamos que as coisas estão demorando a acontecer. Eu não sei se você já teve essa sensação, de que as coisas estão passando por um processo muito longo, em que algo deveria já ter acontecido. Queridos, Deus, ele tem uma visão geral do nosso caminho. Aqui, como ele desviou a rota do povo de Deus, ele pode desviar a sua rota por algumas vezes também, porque ele está te preparando. Aqui Deus estava preparando um povo que ainda não estava pronto para a batalha. E então no versículo 13 nós lemos assim: assim pela primeira vez, desde do tempo que ele atravessou lá o mar, eles se puseram em marcha, segundo o mandado do Senhor por Moisés. Então a nuvem se ergueu, era o sinal de que eles deveriam sair dali, era o sinal de que eles deveriam começar uma outra jornada. E aqui diz que jornada após jornada, a nuvem foi acompanhando o seu povo. A mão de Deus, representada através de uma nuvem, acompanhando o seu povo. Aqui nós tiramos algumas lições. A primeira lição: Deus sempre cuidou do seu povo. Em todo o tempo que nós vimos aqui, o controle das doenças que Deus colocou, a bênção sacerdotal, a comunhão com Deus que era exercida através do tabernáculo, dos encontros que Moisés tinha com Deus ali no tabernáculo para orientar o seu povo. A nuvem guiando o seu povo, a aparência de fogo guiando o seu povo. As trombetas que foram confeccionadas para um fim, para avisar o seu povo que ele estava de partida. E por fim esse desvio de rota, aonde eles param agora no deserto de Parã, para que ali então eles possam ser preparados para as batalhas que ele iniciariam. Então Deus sempre cuidou do seu povo. E do mesmo jeito que Deus cuidou do seu povo, ele cuida de mim e de você hoje.
A segunda lição, Deus sempre agiu com amor. Eu não tenho como relacionar toda essa organização aqui se eu não linká-la, se eu não associá-la com o amor de Deus. O amor de Deus que sempre esteve presente com o seu povo. Nós veremos que, conforme essa jornada foi se estendendo, alguns problemas aconteceram. Mas desde o começo, Deus colocou ali a sua mão, a sua organização, para que através de tudo isso, através de todos esses itens que nós vimos, o povo pudesse sentir o amor de Deus o guiando. E a terceira lição é que Deus, ele não muda. Ele nunca vai mudar. Por isso, o mesmo Deus que cuidou do povo dele lá no deserto, ele vai continuar cuidando de mim e de você também. E para finalizar, eu gostaria que vocês voltassem lá no livro de Êxodo. Livro de Êxodo, capítulo 6. E por várias vezes, Deus pede para que Moisés lembre o povo da promessa que ele fez. E essa promessa, uma linda promessa, está aqui no capítulo 6 de Êxodo. E nós vamos ler a partir do versículo 7. Êxodo, capítulo 6, versículo 7. E diz assim: Tomar-vos-ei por meu povo, e eu serei o vosso Deus. E sabereis que eu sou o Senhor, vosso Deus, que vos tiro de debaixo das cargas do Egito. Eu vos levarei à terra a qual jurei dar a Abraão, a Isaque e a Jacó. Eu vou lá darei como possessão, porque eu sou o Senhor. Esses versos são versos fortíssimos, aonde Deus comprova a aliança que ele fez com o seu povo, de que eles herdariam uma terra e de que durante todo esse caminho, ele, o Senhor, os conduziria. Essa promessa foi feita para o povo de Deus que caminhou pelo deserto, mas essa promessa é feita para mim e para você hoje também. Toda vez que você sentir que algo está demorando para acontecer na sua vida, quando as provações, quando as dificuldades do caminho levarem você a pensar que Deus está longe de você, lembre-se dessa promessa. E eu vou repetir esses versículos. Eu vos levarei à terra a qual jurei dar a Abraão, a Isaque e a Jacó. Eu vou lá darei como possessão, porque eu sou o Senhor. Essa promessa é feita para você e é feita para mim hoje também. Para o povo de Deus, naquele tempo, no tempo da peregrinação do deserto, eles estavam caminhando, peregrinando e passando por várias dificuldades e provações para chegar a uma terra chamada Canaã. Nós hoje também passamos por essas mesmas provações e essas mesmas dificuldades, porque Deus está nos conduzindo também a uma terra prometida, que é o céu. Que você possa ter essa certeza no seu coração. Nós vamos escutar uma mensagem musical agora que expressa o quão grande é o amor de Deus por nós. E após essa mensagem musical, nós vamos orar juntos. Deus que eu conheço é poderoso, não
Vamos orar. Querido Deus, bom e amado Pai que estais nos céus, nós queremos te agradecer, Senhor, porque nós sabemos que o Senhor é um Deus de amor, é um Deus de misericórdia e por isso nós queremos colocar nas tuas mãos as nossas dificuldades. Queremos pedir ao Senhor que nos ajude a vencer as armadilhas do inimigo, queremos pedir ao Senhor que o Senhor perdoe as nossas faltas, os nossos pecados, os momentos em que nós ficamos desanimados, os momentos, Senhor, que nos afastamos de Ti. Que o Senhor possa nos abençoar, nos conduzir da mesma forma que o Senhor conduziu aquele povo lá no deserto, para que nós possamos também cumprir a nossa caminhada e a nossa jornada nessa terra. Que a nossa maior esperança seja a volta de Jesus, para que um dia todos nós estejamos reunidos no céu. É isso que nós te pedimos, te clamamos, em nome de Jesus. Amém.